Hoje a gente vai mergulhar num dos capítulos mais dramáticos e, sem dúvida, mais visualmente poderosos de toda a escritura. É um momento de clímax, sabe? Aquele ponto em que um aviso se torna realidade e uma promessa se transforma num refúgio. Vamos tentar desvendar juntos o que isso realmente quer dizer. Essa frase, ela captura a essência de tudo. Pensa nisso. Uma normalidade que chega a ser desconcertante. Um silêncio tenso, que vem logo antes de uma mudança que não tem mais volta. O mundo simplesmente continuava com seus ritmos, seus barulhos, até que um único gesto, um gesto divino, redefiniu toda a realidade. Gênesis 7 nos coloca exatamente aí, nesse limiar, sabe? No último suspiro da normalidade. A gente não vai encontrar aqui grandes discursos, nem debates teológicos. O que a gente vê é ação pura e simples. É um capítulo sobre uma obediência silenciosa no meio de um mundo que, com certeza, era tudo menos silencioso. E essa divisão, ela é nítida, é quase palpável. De um lado, você tem o mundo inteiro, seguindo seu curso, vivendo a vida completamente alheia ao que estava por vir. Do outro, uma única família. E eles não se movem por evidências, pelo que viam, mas por uma instrução divina. É o retrato de uma fé que não precisa de aplausos, não precisa de plateia, só de convicção. Ok, agora a gente chega no coração da narrativa. E é interessante porque o que o texto destaca como o verdadeiro clímax não é a chuva caindo, pelo menos não no começo. O ponto de virada de toda a história é um gesto singular, definitivo. É exatamente isso, o gesto final, um movimento que sela um destino e, ao mesmo tempo, garante uma proteção. É aquele momento exato em que a parte humana, a responsabilidade de entrar na arca, termina e a parte divina, a soberania de proteger quem já está lá dentro, começa. E é aqui que está o peso teológico dessa ação, sabe? O detalhe é crucial, presta atenção nisso. Não foi Noé que fechou a porta por dentro. O texto faz questão de dizer que o Senhor a fechou. Isso muda tudo. Isso transforma a porta num selo de proteção divina. Quem está lá dentro está seguro, não pela força da madeira da arca, mas pela soberania da mão que fechou aquela porta. Então, beleza, a porta está fechada. O que significam essas águas que começam a subir? O que está acontecendo ali? Bem, esse evento é uma interseção poderosa de 3 ideias muito profundas: refúgio, juízo e graça. Vamos dar uma olhada nisso. As perspectivas teológicas nos ajudam a enxergar mais fundo. Primeiro ponto, o dilúvio não é um ato de impulso, é a consequência de uma corrupção que chegou num limite justo. Segundo, a fé de Noé é um modelo para a gente, porque ele age antes de ver qualquer sinal. Ele não olha a previsão do tempo, ele entra na arca com base na palavra que recebeu. E isso ensina uma coisa muito poderosa: esperar por provas visíveis, na maioria das vezes, é esperar demais. E os detalhes que o texto nos dá são fascinantes, cheios de significado. A água vem de cima e de baixo, sabe? Uma inundação total. A chuva dura 40 dias, mas as águas ficam por 150. Mas para mim o detalhe mais simbólico de todos é este: a arca não tinha leme. Pensa nisso. Noé não estava no controle da direção. A única responsabilidade dele era estar lá dentro. Quem pilotava era Deus. Tudo isso então nos leva a entender a arca de um jeito mais profundo. Ela não é só um barco histórico, é muito mais. É um símbolo poderoso que vai ecoar por toda a narrativa bíblica. Vamos ver como essa ideia se desenrola? Olha, na leitura teológica cristã, a arca é uma figura que aponta para Cristo. Pensa na lógica. Assim como existia um único lugar de salvação oferecido a todos, que era a arca, a fé cristã também entende que há um único mediador. E o paralelo não para por aí. Da mesma forma que a porta foi fechada por Deus, a salvação é vista como um ato da graça divina, não algo que a gente conquista ou controla por conta própria. E aqui a gente chega numa distinção que é fundamental. A promessa para Noé não era que ele seria poupado da tempestade. A promessa era que ele estaria seguro dentro da tempestade. A arca flutuou exatamente sobre as mesmas águas que trouxeram juízo. E o que isso nos diz? Que a salvação, muitas vezes, não é a ausência de problemas, mas é a presença protetora de Deus bem no meio deles. Então, o que essa história tão antiga diz pra gente hoje? Como é que essa narrativa de uma obediência silenciosa pode se aplicar a nós que vivemos num mundo que é tudo menos silencioso?
O caminho de Noé nos mostra um tipo de modelo de fé madura em 3 passos. Passo 1. Obedecer. É agir antes do caos se instalar, quando tudo ainda parece perfeitamente normal. Passo 2. Entrar. É aceitar o refúgio que Deus oferece sem ficar hesitando. E o passo 3, que talvez seja o mais difícil de todos, esperar. Uma vez lá dentro, a tarefa é confiar no processo, é lembrar que não somos nós que estamos no controle do leme. E essa talvez seja a maior virada de chave, a maior mudança de perspectiva que Gênesis 7 pode nos dar. A gente olha para a história e instintivamente vê destruição, mas o ponto central do autor é a preservação. Enquanto o mundo afunda, Deus está providenciando um refúgio. O foco da história não é na água que julga, mas na arca que salva. No final das contas, a história não é sobre um dilúvio, é sobre uma porta que Deus fechou. E talvez a reflexão final seja exatamente essa. A obediência que acontece antes da crise é o que garante o descanso durante a crise. Uma verdade que era profunda na época de Noé e que continua sendo hoje.